Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, as amadas irmãs, amados irmãos que me acompanham neste momento. Eu estou muito feliz por nós estarmos aqui, já chegando à terceira aula, né? Terceira aula do discipulado. E a terceira aula é conhecendo a salvação, né? Hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde esse vídeo, mas espero que ele seja convertido e enviado para o Facebook e para o YouTube o mais rápido que possível, né? Eu enviar. Mas quando nós falamos sobre a salvação, ontem eu trouxe o tema, o que é aceitar Jesus? E hoje você vai saber exatamente o que é aceitar Jesus, tá bom? O texto bíblico, em Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: e nenhuma outra pessoa há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O que este versículo, a qual o apóstolo Paulo descreveu neste capítulo 4, para que eu e você pudéssemos ter esse conhecimento sobre a salvação. Essa palavra é clara. Não há outra pessoa que possa te trazer a salvação. Essa salvação que está falando aqui, essa palavra salvação, neste versículo, não é a salvação, por exemplo, de um determinado problema. Sabe, quando nós usamos a frase assim, o Senhor te salvará deste problema, quer dizer, o Senhor te dará vitória para este problema. Mas essa palavra salvação aqui, ela não quer falar nesse sentido, mas num outro sentido. Nós cremos que Jesus, ele virá para buscar a sua amada igreja. E a igreja, como eu disse na lição passada, ela é eu e você. Nós formamos a igreja de Cristo na terra. E essa igreja, que a Bíblia diz que será uma igreja lavada e remida no seu sangue, a qual o Senhor virá para buscar, uma igreja preparada, uma igreja com a índole, né, de pessoas boas, de pessoas com atitudes boas. A palavra do Senhor nos diz que não há outro nome em que a gente possa achar a salvação. A palavra do Senhor nos diz assim, ó, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém há que vá conhecer a palavra de Deus a não ser por Ele. Ninguém pode passar por este caminho sem que vá através do intermédio de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos sobre salvação, nós lembramos do sacrifício na cruz, o qual o Senhor Jesus Cristo morreu para nos salvar. João 3,16 nos diz assim que Deus deu o seu único Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, que crê em quem? Em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, muitas pessoas hoje se perguntam assim, será que o meu parente que morreu, que veio a falecer, ele foi salvo, irmã Rosana, porque ele não conhecia Jesus. Nós vamos chegar lá. Porque para o cristão não existe a reencarnação, para o cristão existe o céu e o inferno. Certo? E quando você que está me ouvindo aceita o Senhor Jesus Cristo, você tem seu nome escrito no livro da vida, um livro a qual a palavra do Senhor diz que Deus não risca jamais o seu nome do livro da vida. Há muitos questionamentos, mas a palavra do Senhor é aquela que permanece para todos sempre. Está lá em Apocalipse, onde diz que o Senhor jamais riscará o teu nome do livro da vida. Então, quando você aceita Jesus, você tem seu nome registrado no livro da vida. E a Bíblia diz que quando nós formos encontrar com Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, o nosso nome tem que estar ali. Portanto,
a pessoa que aceita Jesus, que pede perdão dos seus pecados, porque a salvação é para o perdão dos seus pecados, é para a remissão dos seus pecados, a libertação que a pessoa necessita naquele momento, ela tem seu nome ali gravado. E um dia você será chamado pelo seu nome diante de Deus. Tá? A Bíblia diz que a salvação nós podemos afirmar de acordo também com essa apostila, com essa lição que eu separei para cada um dos amados irmãos e amadas irmãs, que ela veio através da morte de Jesus Cristo. Não haveria salvação de almas, não haveria salvação para a humanidade se acaso o Senhor Jesus Cristo não tivesse pago este preço que Ele pagou na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que foi por causa deste sacrifício que Ele fez ali que nós temos hoje o direito à salvação. Então é a palavra que nós encontramos aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 7 em diante. Também outra palavra que é importante nós lermos é aqui em João, capítulo 1, versículo 12, que nos diz assim, no entanto, a todos o quanto receberam, quer dizer, a todos quanto aceitarem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem. Não tem como uma criança que ainda não tem consciência do bem e do mal, ela ser batizada porque ela não crê. Nós vamos chegar na parte do batismo, mas é importante nós dizermos hoje que a Bíblia frisa várias vezes que somente uma pessoa pode receber salvação, que somente uma pessoa pode receber libertação porque ela crê. Como ela vai nascer de novo? Porque o Senhor Jesus ele respondeu isso, para um homem que o perguntou: como farei para nascer de novo na barriga da minha mãe? Porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo e ele aceita a palavra de Deus e ele começa a praticar a palavra, ele vai até o batismo. É natural. O batismo por imersão, não emersão. Existe uma diferença no dicionário. Emersão é aquele batismo feito quando nós que fomos criados num sistema, numa doutrina, e a qual nossos pais não conheciam a palavra, e nós éramos bebês e também não tínhamos conhecimento nenhum por ser bebês. Nós fomos batizados por imersão, que é aquela jogada de água na testa da criança. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro batismo, ao qual o Senhor Jesus Cristo foi batizado como exemplo, e todos aqueles que, a partir do momento que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, foram receber esse batismo, é por imersão, que é o que significa descida às águas. É quando a pessoa desce as águas, o seu corpo inteiro, e naquele momento, que não é somente um ritual, que não é somente como se você tivesse entrado numa piscina, tá? E pode ser feito em qualquer local, numa piscina, pode ser feito em tanques, é feito em rios também, cachoeiras, não importa. Mas o importante é que naquele momento, ao qual homens de Deus preparados, mulheres de Deus preparados, ungidos, consagrados, estão ali prontos para te levar ao batismo, essas pessoas estão qualificadas e aqui conduzidas pela palavra de Deus, que nos diz que o batismo é por imersão e não por emersão, tá? Guarde isso. E para a salvação, Jesus Cristo precisou, além de ter o seu nascimento santo, ser criado e conduzido ao templo, à igreja da época, que eram as sinagogas, que eram os templos,
onde ele foi ensinado a palavra de Deus, onde Jesus Cristo ensinou a palavra do Senhor e onde ele aprendeu que, chegado a uma certa idade, ele precisava se destacar dos demais e ali ir até o batismo. É um momento de decisão e Jesus passou por isso. A palavra do Senhor nos diz que a salvação veio por intermédio de Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário para nos salvar, nós não estaríamos aqui, principalmente nós, gentios, porque a palavra do Senhor nos diz que a salvação veio primeiramente para os judeus. Mas os judeus rejeitaram o Senhor, tudo isso está aqui na palavra, bom? E quando eles rejeitaram, houve-se uma propagação do evangelho para os gentios, que na época eram os romanos, os gregos e todas as nações que ficavam ali em volta de Jerusalém. Então, primeiramente, a salvação veio para os judeus, mas eles recusaram, eles negaram a Jesus, e então a salvação veio para aquele que aceitasse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que caminhasse e seguisse ao Senhor. É necessário aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador para perdão dos pecados e também para alcançar a salvação. Uma criança, quando ela nasce, ela já nasce salva, tá? Ela nasce salva. Mas quando ela completa a idade que ela já reconhece o bem e o mal, ela precisa ser criada diante da palavra e saber tudo isso que você hoje está sabendo. Você adulto, pai, mãe, filho, que talvez um dia vai ter que explicar esta mesma palavra para alguém da sua família, tá bom? Por isso a importância de você guardar as suas apostilas, não jogar fora, não desprezar esse curso, guardar esse vídeo com muito carinho e fazer dele um bom uso para a tua vida, porque será para sempre, como tem sido na minha vida. A palavra do Senhor nos diz que foi também não só um ato expiatório da morte de Jesus Cristo, que foi através da morte de Jesus Cristo a salvação, mas que foi também um ato de misericórdia de Deus. Porque o povo errava e pecava constantemente, sem ver que o Senhor, Ele também é justiça. Deus é justiça. Então Jesus veio com toda a sua compaixão, com todo o seu amor, com o seu perdão. E através da sua morte na cruz, nos perdoou dos nossos pecados. E hoje nós temos o perdão dos pecados. Então Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Portanto, nós cristãos não acreditamos mais naquela fisionomia triste de Jesus Cristo pregado numa cruz ou talvez retratado num quadro. Jesus não está mais numa fotografia ou numa cruz. Nós acreditamos em Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado, vivo e que está entre nós. E para entendermos isto, nós devemos abrir o nosso coração, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele apareceu como cumprimento de uma promessa após os 3 dias, ali em que Ele foi sepultado, a pedra estava vazia ali, virada, e o túmulo vazio, o qual hoje está lá em Jerusalém, do mesmo jeito, vazio. O corpo não está lá. Esteve lá, mas não está mais lá. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos para te dar a vida eterna, para te trazer a salvação. Então foi um ato de misericórdia de Deus, o qual Ele teve misericórdia de mim, de você, que jamais teríamos chance alguma de salvação se não fosse através do Senhor Jesus Cristo. Também
Há uma necessidade da salvação em nossas vidas. Tem pessoas que acham assim que não precisam da salvação. Mas há uma necessidade, como eu já destaquei, porque Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E quando ele vier buscar a sua igreja amada, ele julgará as ações do homem, tanto as boas como as más. A Bíblia diz que a chuva cai tanto para os ímpios como para aqueles que praticam a justiça, e que vai chegar um dia em que a geração que foi condenada, entendeu? Porque todo aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo já está condenado. Todos aqueles que praticam o mal estão condenados, e só através da misericórdia do Senhor é que podem alcançar o perdão, a misericórdia, a salvação de suas almas. Então, por isso, todos precisamos do perdão, todos precisamos da remissão dos nossos pecados, e é feito isso através da salvação que vem pela misericórdia de Deus. E essa necessidade que nós temos da salvação é muito grande. A Bíblia diz que é um dom gratuito de Deus. Nós confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas diante de Deus, porque todos os dias nós erramos. E já pensou se nós formos pesados numa balança de acordo com nossos pecados? Então seria mais ou menos isso que eu vou fazer aqui agora, pesando a Bíblia em um dicionário pesado também, e o Senhor pesar e falar assim: olha, esse dicionário é mais pesado do que esta Bíblia. Este pecado é mais pesado do que este. Você está me entendendo? Deus, ele pesará as nossas ações numa balança. E quando chegar esse grande dia, nós temos que ter o nosso nome registrado no livro da vida, temos que ser salvos em Jesus Cristo, libertos, transformados, e para isso não precisa de sacrifício algum. Porque como nós vemos todos os dias, existem pessoas que até tentam colocar julgos em cima do homem. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se você aceitar Jesus, você vai ser um crentarrão que não pode fazer nada. Mas ao contrário de tudo isso, nós vemos que a palavra de Deus, ela é a tua libertação. Quem conhece o Senhor Jesus Cristo vive em plena liberdade, mas sabe o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Agora, a palavra do Senhor nos diz que a herança do pecado é a morte. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Quer ver? Vamos ler Romanos, capítulo 3, versículo 23, para sabermos qual é a herança do pecado. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram, todos. Irmã Rosana, mas tal pessoa é santificada e essa pessoa não pecou. Pecou. Tal pessoa, porque nós não idolatramos ninguém. A idolatria está fora da palavra de Deus. Então, uma pessoa que um dia foi feita uma imagem de escultura desta pessoa, tá? Vamos levar para o lado da palavra de Deus. Vamos levar para o apóstolo Pedro. E fizeram uma escultura do apóstolo Pedro, chamando ele de São Pedro, né? Bom, eu posso te dizer que realmente Pedro foi um homem santo diante de Deus. Um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, discípulo do Senhor. Só que antes dele ser discípulo e apóstolo, ele foi um homem sujeito a muitos pecados, a muitos erros. E mesmo depois de ser apóstolo e ser discípulo, ele continuava errando, ele continuava pecando. Ele foi quem cortou a orelha daquele homem ali que foi
prender a Jesus, de um dos homens que foi prender a Jesus. Mas naquele momento, ele já tinha conhecimento da palavra, ele já sabia que Jesus Cristo era o perdão, a misericórdia, o amor. Mas ele pecou do mesmo jeito. Esse é só um exemplo, porque existem milhares de exemplos que mostram que a vida de Pedro não foi só maravilhas. Então, ele foi um grande homem de Deus, foi um santo homem de Deus? Foi. Mas não deve ser idolatrado, porque a Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está aqui no versículo 23 de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Ora, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém poderia alcançar a salvação se não fosse intermédio de Jesus Cristo. Então, não há pessoa perfeita. Por isso, nós não devemos idolatrar ninguém. Porque todos foram realmente pessoas santificadas, pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, como se diz, que são pessoas que vigilantes, pessoas abençoadas, pessoas que Deus usou, assim como Deus me usa hoje em dia, assim como Deus usa grandes homens, grandes mulheres de Deus. Por que Deus usa? Não é porque somos alguma coisa ou porque fazemos algo melhor do que outras pessoas. Nós temos algum crédito a mais com Deus. Um crédito a mais, você também pode ter. Um crédito a mais significa que você pode orar e Deus te responder prontamente. E às vezes não também. Você pode se consagrar e Deus certamente ouvirá mais a tua oração, porque essa pessoa está em maior contato com Deus. É amigo mais íntimo de Deus. E isso nós vemos grandes exemplos. Mas não pode ser feita uma imagem da irmã Rosana. Não pode ser feita uma imagem daquele grande homem de Deus que você considera. Daquela mulher que você considera. Você está me entendendo? Porque a Bíblia diz assim que a adoração só pode ser feita a Deus. Primeiramente, o que significa a palavra adorar? Se prostrar, se colocar de joelhos. Então, quando nós adoramos alguém, nós nos colocamos de joelho diante daquela pessoa. O que quer dizer isso? Irmã, eu adoro aquela pessoa. Não diga mais assim. Eu amo aquela pessoa. Por quê? A partir do momento que você disser eu adoro aquela pessoa, você está tirando o primeiro lugar de Deus e colocando aquela pessoa em primeiro lugar. A Bíblia diz também que há alguns aspectos da salvação. Tópico 3 aqui. E o primeiro deles é a justificação. Como o homem seria justificado por Deus? A não ser pela a sua dedicação e perdão dos pecados. O homem jamais receberia a justificação. E a palavra do Senhor nos diz que a justificação só vem através de Deus. Então a justificação nada mais é do que você estar diante de um tribunal onde existem milhões de coisas que te condenam, mas o Senhor é quem te justifica. É Ele quem está trazendo o perdão para a tua vida, apagando aquele mal que possa ter condenado você em algum momento. Mas o Senhor está dizendo, eu não te condeno. Aonde estão os que querem atirar a primeira pedra? Aonde estão os que querem atirar a pedra? Porque eu não te condeno. Justificação é isso. Regeneração. O homem e a mulher que recebe de Deus a salvação, ele tem um ponto de mudança, uma regeneração. A pele estava ruim, agora está como a de um bebê, nova. Você é nova criatura em Cristo. E as coisas velhas se passaram. Então, tudo o que estava lá no passado te condenando, você está regenerado, regenerada agora, a partir deste momento.
Isso é salvação. Então trata-se de uma mudança de condição do homem. Se você antes bebia, hoje você não bebe mais. Se você fumava, hoje você não pode fumar mais. Se você antes praticava o adultério, hoje você não pode praticar mais o adultério, nem a prostituição e nenhum dos pecados que são relacionados, que estão na Bíblia, que você sabe que é errado. Tem coisas que até não estão na Bíblia, mas você sente que Deus te incomoda, o Espírito Santo incomoda, para que tenhamos a sensibilidade de saber que Deus te trouxe a regeneração através da salvação. Primeiramente, Ele te trouxe a justificação, depois a regeneração, o qual você tem uma mudança de vida. Então, quando você for olhar agora para a palavra do Senhor, preste bem atenção nisso. A salvação traz mudança. E se ela não trouxe mudança nenhuma para a tua vida, então você não está salvo. Tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, salvação, como ser salvo, como alcançar a justificação e a regeneração da minha vida, pode entrar em contato comigo e eu estarei lhe explicando esta palavra. Que Deus lhe abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.